Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. Leremos dos versos 12 aos versos 42. Verso 12 a 42. Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 5, versículo 12 a 42. O texto diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhe tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E, tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e os sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas, abrindo-as, ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse íntere, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Depois, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem.
Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se do sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a este homem. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Senhor, mais uma vez te suplicamos que fale conosco. Ilumina-nos neste exato momento, a fim de que tua palavra entre em nossos corações de forma a mudá-lo, Senhor, a transformá-lo a partir dessas informações. Temos sido, ó Deus, alvo do teu amor, da tua graça e misericórdia. E por isso, confiados, ó Deus, nessa esperança, suplicamos que o Senhor fale conosco mais uma vez. E usa o teu servo, a fim de que tua igreja seja alimentada. Oramos no nome do Cristo Jesus. Amém. Queridos, então chegamos aí ao final do capítulo 5. Depois de dividirmos o capítulo 5 em duas partes, a primeira delas, o dos versos de 1 a 11, e agora trabalharemos dos versos de 12 a 42. Fechando o capítulo 5, nós iremos aprender algumas verdades. Então, para a gente relembrar, vimos como a igreja cresceu e se desenvolveu, né, nessa primeira parte aqui, que do 1 ao 11, né, o capítulo continua trazendo uma perspectiva um tanto interessante. Depois de muitos milagres, depois de muitos eventos, como a igreja vivia, como se Lucas estivesse fazendo uma narrativa, ele olha só como a igreja está agora, se desenvolvendo, né, conta alguns eventos intramuros, vamos dizer assim, algumas coisas que acontecem aqui dentro da igreja, e depois ele pausa esse relato e continua contando a história, a evolução da história dos atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, né? Além de perceber esse grande avanço da igreja, a gente percebe também que tem divisões, tem hipocrisia, tem julgamento, tem mentira. E nesses aspectos negativos, nós ressaltamos bem a importância de compreender que a igreja não é perfeita, ainda não. A igreja não é formada de pessoas que não erram. A gente precisa ressaltar isso o tempo inteiro. Para nós, crentes maduros, precisamos entender. Pegamos essa informação e vigiamos, tomamos cuidado com a nossa prática. Para outros, nós vamos perceber que isso não faz muita diferença, e a hipocrisia faz parte da vida, as mentiras fazem parte da vida. Mas algo a ressaltar para a gente relembrar sobre tudo aqui é o julgamento que acontece
um julgamento importante, porque a partir dele é que temos uma imagem renovada da bênção de Deus, cuidando da sua igreja, peneirando aqueles que já, não de forma perfeita, mas já começando a peneirar, aqueles que estão vivendo no seio da igreja de forma mentirosa, de forma hipócrita, né? Então, nós vimos aí, no último domingo, como esses cristãos passaram por isso. E tendo na história de Ananias e Safira, um evento extremamente traumático, vamos dizer assim, porque a igreja viu o Espírito Santo fulminar um casal porque haviam mentido descaradamente para o Senhor, né? Como se assim fosse possível. Então, o texto termina, né, mostrando não uma simples mensagem, não algo assim passageiro, não algo simples, mas o texto termina aqui com uma mensagem de alerta. Se você olhar para o verso número 11, aí você vai perceber: sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Os acontecimentos intramuros alcançaram toda a igreja, e não somente a igreja. Perceba que o texto diz aí que não somente a igreja, mas muitas pessoas ficaram atônicos, aterrados, com medo de toda aquela situação. Nós podemos entender aí que a igreja entendeu o recado de Deus. Não brinquem comigo. Eu não sou qualquer pessoa. Não minta para mim. Esse foi o recado, em simples palavras, né, que foi dado ali. Mas será que a gente pode olhar para isso e dizer assim: poxa vida, que Deus é esse? Que terrível! Que coisa horrorosa! Eu vou fugir dessa igreja. Não quero caminhar nesse sentido. Com certeza, algumas pessoas fizeram isso. Algumas pessoas certamente abandonaram a fé, deixaram de ir à igreja. Mas um número maior de pessoas se agregaram à igreja. É interessante a gente pensar nisso, porque todas as vezes que o Senhor pesa a mão, dá aquela peneirada e fica exclusivamente aqueles que caminham efetivamente com o Senhor. Mas depois, o Senhor vai acrescentando outras pessoas. Só que no meio dessas pessoas vem também aquelas pessoas que não têm compromisso. E ele dá aquela peneirada de novo, e as coisas se apertam, e aqueles que devem permanecer vão permanecendo. Ao longo da história da Escritura, nós vamos conhecer isso como os remanescentes fiéis. Aqueles que, não importa o que aconteça, permanecem. E é interessante nós percebermos que, mesmo com uma imagem aterradora dessa na mente, duas pessoas consecutivamente sendo fulminadas diante deles, nós vamos perceber que Deus continua a abençoar a igreja. Vamos ver os versos 12 a 16? Olha como Deus continua abençoando a igreja. Nós vamos ver aí que Deus fez maravilhas entre eles, mais do que havia feito anteriormente. Não somente os eventos maravilhosos continuaram, os milagres continuaram, como eles foram multiplicados. Olha aí o verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. Percebeu o que estava acontecendo? Deus abençoando a igreja evoluindo, crescendo, né? Mas tinham pessoas que se afastavam, pessoas que tinham medo. Verso de número 14. E olha o resultado disso. Perceba que ele começa no verso 12, muitos sinais, muitas coisas estavam acontecendo, e o verso 14, o resultado disso, e crescia mais e mais a multidão de crentes.
Ele não fala assim, acrescentaram-se 8 membros, 9 membros, 50 membros. Ele diz, ele usa o recurso aqui de repetição, né? Mais e mais, e também para dizer multidão. Olha Lucas dizendo claramente isso, o que é próprio de Lucas, né? Dá detalhes desses eventos. Multidão de crentes. Eram pessoas convertidas. Muitas pessoas convertidas estavam chegando à igreja. E perceba ainda no verso 14 outra informação importante. Tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Se você lembra, em outro momento nós lemos que e foram acrescentados tantos homens, 6.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aqui o texto, Mateus faz questão de ressaltar que era tanta gente, ele acrescenta homens e também mulheres, né? O contexto cultural trazia esse aspecto, que a mulher não era contada em muitos aspectos. Socialmente, o censo, quando era feito principalmente, eram contados homens, né? Essa é uma questão social, é uma questão da sociedade naquele exato período. Mas aqui a igreja diz que foi acrescentado, e aqui já percebemos bênção, né? Homens, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Verso 15, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Percebeu? Todos eram curados. Deus havia, de forma espetacular, derramado graça sobre a vida deles, de tal maneira que até mesmo Pedro, ao passar, as pessoas colocavam os doentes, os endemoniados, à sombra de Pedro, e obviamente o texto deixa claro que é Deus que está fazendo isso, não Pedro, mas é Deus que está fazendo isso através dos apóstolos. Isso precisa ser muito bem reforçado aí, para a gente não se perder nessa ideia furada de que Pedro, o Papa, o principal, era que fazia isso. É o próprio Deus, porque o verso 12, né, ressalta isso. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Era Deus agindo pelas mãos dos apóstolos, né? Alguma outra coisa interessante aqui, no verso 16, afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém. Então, não era um grupo específico de pessoas que viram apenas ali, mas a notícia era gigante, a notícia se espalhava, e os milagres acontecendo, e afluíam multidões até lá. Então, a gente percebe que não apenas milagres estavam sendo feitos, mas também o evangelho estava sendo pregado com tanta intrepidez, que a igreja aqui está crescendo, indo além de Jerusalém. Até pelas pequenas cidades, o evangelho estava avançando. Você consegue perceber que com essa informação aqui, que é conectada intimamente com a promessa de Jesus lá no capítulo 1, verso 8, de dar poder, que o pedido dos apóstolos, quando eles foram soltos, era para que Deus estivesse com eles, abençoasse as suas mãos, para que Deus fizesse com que eles pregassem o evangelho, e essa é a mesma palavra que surge mais uma vez de forma intrépida. Esta aqui, especificamente, vai apresentar essa perspectiva para a gente, de que o evangelho era pregado para eles de uma forma maravilhosa, de uma forma sem medo, sem reservas. Eles chegavam e pregavam, eles passavam e anunciavam, e as pessoas iam se convertendo. Vejamos, então, os eventos a seguir, e o que aconteceu aí com eles, a partir do verso 17. E aqui você pode ter uma impressão de que há repetição, porque é mais ou menos assim: eles são presos, é cobrado deles,
Eles são soltos e continuam pregando. E os maiorais vão lá falar com eles, eles falam, vocês mataram Jesus, a culpa é de vocês. E eles dizem, isso não é verdade, vocês estão mentindo, vocês parem de pregar isso, senão a gente vai matar vocês. Só que nesse período aqui, do verso 17 em diante, tem algo diferente acontecendo. Vamos aos versos 17, então. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse, aqui está o diferencial. Diferentemente do outro momento, nós vamos encontrar aqui um anjo conduzindo-os para fora. Mais à frente nós vamos perceber que quando os sacerdotes se reúnem numa espécie de tribunal e dizem, chamem eles lá, vamos tratar desses caras, vamos resolver isso agora. O capitão do templo, né, o responsável pela segurança e o exercício judiciário, diz assim, olha, aconteceu um negócio estranho. Eles estavam lá, presos, mas agora não estão mais. Nós estávamos lá, nós fomos até lá, os 2 soldados no portão, e nós abrimos lá na frente, não tinha como aqueles homens fugirem. E o texto diz que eles ficaram perplexos com o que estava acontecendo. Perceba como isso é importante para a gente explicar a atitude terrível desses homens. Então, guarde essa informação. Então, nós vamos ver aí esses líderes religiosos que estavam, sobretudo, frustrados e incomodados com o que estava acontecendo. Nós vamos entender também que o povo estava respondendo ao Evangelho. E talvez talvez não, certamente, boa parte do povo, eles perderiam o controle sobre eles. Político, religioso, financeiro, né? O sistema sacrificial se tornou uma forma de arrecadar dinheiro, de manter a religião naquele sistema terrível que estava sendo apresentado ali. E aqui nós temos aqueles grupos de novo, os sacerdotes, o sumo sacerdote, o capitão do templo, os saduceus, né? Estou reforçando para a gente relembrar a importância disso aí, dessas pessoas envolvidas. Então, os fariseus, toda vez que a gente vê os fariseus, inclusive, quando a gente que é crente, que lê a Escritura um pouco mais de tempo, ouve fariseu, a gente já associa falso religioso, hipócrita, mandou matar Jesus e tal. Nós vamos ter alguns fariseus se convertendo e sendo zeloso com a lei. Mas perceba, além dos fariseus, nós tínhamos os saduceus também. Além dos saduceus, nós vamos ter outros grupos religiosos aparecendo. 2 desses homens vai ser citado aqui mais à frente. Mas perceba que era todo um conglomerado político, religioso, social que estava em volta. Não era uma briguinha interna, assim, sabe, você está falando aí, eu vou perder meu posto e tal. Não, era um negócio que abrangia toda a sociedade. Era um negócio que traria consequências sérias para a cidade de uma forma complexa. Tudo estava sendo reformulado. Toda a religião estava sendo destruída como eles imaginavam. Porque eles não entenderam que era cumprimento da Escritura, eles não entenderam que o Messias veio, eles não entenderam que era necessário mudanças, eles não entenderam que estavam presos a práticas do Antigo Testamento, práticas boas, mas agora mescladas, misturadas com tradições e com coisas que não têm nada a ver com a Escritura. A mudança era séria, real e profunda que precisava ser feita. Tanto que o próprio Jesus, em dado momento, disse que iria destruir aquele templo. Havia um símbolo
real, literal. Obviamente, a gente entende que o templo que ele se refere era o seu corpo que ele iria a morrer. Mas imagine alguém chegar aqui e dizer para você na porta aí, olha, nós vamos destruir tudo isso aí. Nós vamos pôr fogo na sua igreja. Tá bom? A partir de domingo vocês não têm mais aonde cultuar. Traz um impacto, certo? E com isso, grandes consequências. Então, perceba que havia algo profundo acontecendo aqui. Os fariseus, saduceus e todos os outros grupos sempre se posicionaram contra Jesus. E eles deliberadamente decidiram matar Jesus e perseguir todo aquele que se referisse a Jesus. A gente precisa acabar completamente com isso. Não somente acabar com esse líder aí, mas com todos os que seguem. Tudo bem? Vamos fazer assim? Ok. Então, eles maquinam para poder acabar. E conseguiram matar Jesus. Mas sobrou um povinho chato, que continua na mesma pegada. Vamos entender um pouco mais. Queridos, os apóstolos de Cristo são perseguidos de uma forma terrivelmente profunda, persistente. Eu estou ressaltando isso para você relembrar que nós somos os herdeiros dessa prática aqui, e que isso vai acontecer conosco. Na verdade, o start já foi dado para uma opressão mais aprofundada, mas isso vai piorar ainda mais. Fiquem tranquilos. Nós vamos perceber aqui, não há nenhuma perspectiva de melhora nesse sentido. Enquanto algumas pessoas ficam dizendo por aí, não, a gente tem que esquecer o Antigo Testamento, porque Deus é amor, e a gente vê essas igrejas, né, falando da ira de Deus, a gente tem que amar todas as pessoas. Isso é um discurso perigoso. A gente vai ver um discurso semelhante a esse. E a gente vai entender a importância de reconhecer discursos como esse e trabalhar contra, ser firme no posicionamento, em todos os momentos. No nosso trabalho, lá na escola, em toda oportunidade que a gente tiver. E isso aqui tem-se o start nesse período aqui, que vai crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. Ou seja, a oposição, a perseguição ao Evangelho é muito grande. Hoje à tarde estava conversando com uma irmã que ela falou que nas escolas agora, algumas escolas já não tem mais festa junina. Aí você diz assim, pastor, o que tem a ver com isso? Isso é uma festa que não tem a ver com a gente. Tem muito a ver com a gente. A festa junina é uma festa cristã, da outra parte, da concorrência, mas é cristã. É um cristianismo equivocado? É, mas perceba, se a maior entidade cristã no Brasil tem sido atacada desse jeito, ela, que é semelhante aos fariseus, aos saduceus, aos políticos, a falsa igreja, se ela está sendo confrontada, o que você espera da gente? Consegue entender a seriedade disso? Não tem mais nenhuma relação. Não pode ter nenhuma herança. Talvez o próximo passo seja mudar o nome da cidade que nós moramos. E aí vai ter um problemaço, né? Porque o cristianismo influenciou terrivelmente tudo à nossa volta. Vamos mudar o nome da cidade de São Paulo. Vamos mudar o nome das avenidas. Avenidas talvez seja mais fácil. Mas imagina mudar o nome da cidade de São Paulo. Por quê? Porque faz referência ao apóstolo Paulo. São Paulo. E a gente nem percebe isso. Mas há uma insistência, uma luta sorrateira, muitas vezes, para ir minando a influência do cristianismo em nosso meio. Start aconteceu aqui. Início acontece aqui. Então, haviam 3 coisas aqui que incomodavam os líderes. Nós já falamos, mas eu vou relembrar a vocês. A primeira delas era o nome de Jesus. Toda vez que eles pregavam, por isso que nós cantamos aqui, Santo nome incomparável. Por quê?
o nome de Jesus tem esse poder. Não esse misticismo maluco que a gente encontra hoje nos nossos dias, mas falar em nome de Jesus, pregar em Jesus, e é isso que isso quer dizer, o nome de Jesus, né? Pregar a Jesus é uma afronta. Não pode ser feito. Ensinar vícios, isso pode. Ensinar promiscuidade, isso pode. Porque ensinar as danças que tem ensinado para as crianças nos nossos dias é cultural. Fazer apologia às drogas, ao sexo desenfreado, isso é cultural. Fazer apologia a outras religiões é cultural, mas você não pode falar do cristianismo. Não faça isso que você vai ter problemas. Percebe que o enfrentamento descarado, muitas vezes, tem sido esfregado na nossa cara e a gente fica achando que está tudo bem, que não é com a gente. Vai chegar a hora que vai ser impossível você dizer, não é comigo. Seus filhos vão ser atacados nas escolas, e já estão sendo. Você vai ser atacado no trabalho, muitos de nós já estão sendo. Então, o nome de Jesus incomodava, porque eles pensavam que tinha sido livrado de Jesus. A estrutura é essa, mata o cabeça, tira o cabeça. Aqui, ó, o pessoal vai se espalhar. Essa ideia vai ser falada mais à frente também, mas perceba a importância disso. Mas a maneira como esse nome era pregado deixava eles perturbados. Sabe por quê, gente? O que os apóstolos diziam? Vocês mataram Jesus. O sangue dele está sobre vocês. Essa é uma acusação muito séria. O sangue de alguém estava sobre eles. Não era apenas que eles mandaram matar, mas a ideia do sangue estar sobre ele trazia a ideia de maldição. Porque todo aquele, o Antigo Testamento está repleto dessa imagem, todo aquele que injustamente recebe o sangue de alguém sobre a vida deles, vai ser amaldiçoado. E eles aqui corriam dessa imagem. Mas perceba que esse fugir dessa imagem não era preocupado com a maldição em si somente, mas também com o contexto da qual eu falei agora há pouco. Além do nome de Jesus, havia também a ressurreição. E aqui entra em cena os saduceus que eu já falei, que era aquela seita que defendia que não existia ressurreição. O sumo sacerdote era saduceu. Eu não posso deixar que ensinem isso. Isso é uma heresia, gritava ele aos quatro ventos. Pois eles não acreditavam na ressurreição. Pois a pregação de Cristo foi, e tem sido até os nossos dias, um ataque à Escritura. Porque eles ensinam que não existe isso, nós não vamos encontrar na Escritura essa questão. Um dos grandes teólogos da nossa época, infelizmente uma das mentes mais afiadas da nossa época, que escreveu grandes livros, acabou de ter ontem, nesse mesmo final de semana aí, o encontro de casais na igreja deles, uma igreja gigantesca. E nessa igreja, os representantes a convidar as pessoas de casais eram um casal homossexual. Este senhor rompeu completamente com o Evangelho. E muitos ainda vão romper. Dos famosos, principalmente. Porque homens que se levantam dessa forma estão contrariando frontalmente, abertamente, escancaradamente o Evangelho real e verdadeiro do Cristo. Além do nome de Jesus, além da ressurreição, o terceiro aí é o ciúme, a inveja. E talvez falando assim de forma rápida, você pensa, pô, mas de onde vocês tiraram isso? Os homens iam ter ciúme de Jesus? Alguém simples, alguém que trabalhava com as mãos. Se eles não criam em Jesus como alguém diferente mesmo, então, por que ter ciúmes deles? É interessante a gente perceber que o verso 17 diz, olha aí, ó. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Por que esses homens estavam com inveja?
Perceba que o texto deixa claro isso. Ciúme, inveja. Era o nome de Jesus que estava sendo exaltado, era o nome de Jesus que estava nas páginas, nos trending topics, era o nome de Jesus que estava nas redes sociais, sendo anunciado, sendo pregado. Era o nome de Jesus e não do grande sacerdote, Anás, Caifás, e nenhum deles. Isso trouxe inveja. Eles não curavam ninguém, os apóstolos, pescadores, coletores, homens simples, de mãos calejadas, estavam curando. A autoridade que estava sobre eles, visivelmente, era uma outra autoridade. Não era a autoridade dos melhores lugares, das roupas finas, da religião, mas era a autoridade que vinha do próprio Deus. E isso trouxe grande reboliço naquele período. Eles queriam, queridos, duas coisas: ser bem conhecidos e ter muitos seguidores. Diferente dos nossos dias, onde o que diz, o que determinada pessoa pode falar ou defender. Quantos seguidores você tem no YouTube? Quantos inscritos você tem no YouTube? Quantos seguidores você tem no Instagram? Essas pessoas são elevadas ao status de influenciadores, porque tem milhões seguindo essas pessoas. É terrível você imaginar, você presenciar, por exemplo, uma menina de 18 anos que mal sabe o que está falando, ir para a TV e defender que tem que fazer isso ou aquilo com a sociedade. Né? Falávamos ainda na escola dominical pela manhã, que uma determinada apresentadora, já nos seus idos de 60 anos de idade quase, se decidiu ser autoridade na Escritura e dizer que o Antigo Testamento tinha que ser revisto. Que autoridade uma pessoa dessa tem? Perceba, isso não é algo novo, é o que eles faziam aqui. E o pior de tudo, eles vão acusar injustamente, vão utilizar de mentira, vão utilizar de todos os recursos para afastar as pessoas. Porque não podem seguir a Jesus. Vocês têm que seguir a mim. Vocês têm que compartilhar os meus conteúdos. Tem que dar like nos meus vídeos, não deles. E tem gente morrendo hoje em dia por conta disso, né? Uma indústria terrível. Outra coisa interessante da gente perceber nessa prática é que geralmente a gente encontra aquelas grandes quedas no Antigo Testamento, estava ligada a isso, a poder, a fama, a dinheiro. Grandes reis caíram, foram humilhados, inclusive grandes reis crentes, né? Servos do Senhor, mas que em algum momento romperam com a realidade e estavam se achando como Deus. E isso não é algo novo. Nós vimos isso acontecer no Éden. Isso não é algo novo. Antes do Éden, nós vimos isso acontecer. Os efeitos disso nós temos sentido na pele até os nossos dias. Terceiro aspecto aí, terceira divisão para a gente aprender. Os discípulos soltos, verso 19. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cálice, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Do que ele está falando aí? Pregue o Evangelho. Que palavras desta vida é? Jesus Cristo. O que eles deveriam anunciar? O anjo chega para eles e diz: estou soltando vocês, mas o que vocês têm que fazer? Curtir a vida? E correr para a família? Não. Eu estou soltando vocês, agora vocês precisam ir pregar as palavras de vida. E é exatamente o que eles fazem. Eles saem da cadeia direto para o lugar público para pregar o Evangelho. Da mesma forma que o Senhor Jesus abre a tumba lá em que Jesus estava
havia sido sepultado, ele providenciou para que os apóstolos fossem libertos e continuassem anunciando. Da mesma forma que as cadeias ao longo da história do Novo Testamento vão sendo quebradas, os grilhões rompidos, para que as pessoas a qual o Senhor chamou fossem anunciando o Evangelho, o Senhor repete isso aqui. E eles são soltos e voltam imediatamente a pregar e a ensinar. Vamos perceber isso. Verso 21. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Nós ressaltamos isso, irmãos, aqui pela manhã. E mais uma vez, eu peço a você, pregue o Evangelho, fale para as pessoas, atraiam pessoas para a Escritura, leia a Escritura, compartilhe a Escritura, compartilhem vídeos, compartilhem áudios, compartilhe a sua vida, compartilhe o seu conhecimento da Escritura com as pessoas. Essas palavras é que vão transformar as pessoas, é que vai transformar aquele parente que você ama, é que vai transformar aquela pessoa que você está trabalhando. Não é o seu poder de persuasão. Você sabia que existe uma ciência que estuda a persuasão? Tem até um youtuber famoso aí falando que, se você ler determinados livros, ele dá 3 livros lá, se não me engano, que diz o poder da persuasão. Se você dominar o conhecimento desses 3 livros, você se torna quase como um Deus. Ele usa essa frase para persuadir as pessoas a fazer o que você quer. E sabe qual é a base dele? Como que os vendedores conseguem vender para determinadas pessoas? E ele vai fazer um estudo de caso e vai trabalhar com essas pessoas para persuadir. Manipulação, persuasão é algo muito antigo também. E a gente sabe que muitas pessoas fazem isso. Mas entenda, o que eles fazem aqui é completamente diferente. É o Evangelho que eles apresentam. Não é persuasão. Não são os milagres que transformam as pessoas. Então, a essa altura aqui, nós estamos diante de um sinédrio furioso. Os oficiais enviaram os guardas novamente para prender. Percebeu aquilo que eu falei, que parece que está repetindo? É a terceira vez que a gente vê esse movimento aqui. Não é? A partir do verso 26, nós vamos aprender. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Olha o nível dos caras, né? A questão aqui era política, mas eles são inteligentes. Verso 27. Trouxeram-nos, apresentando-nos ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinassem nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina. E quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Olha a importância do que eles estão dizendo aqui. Olha como eles são ardilosos, mentirosos, e vão usar desses recursos constantemente para cumprir os seus propósitos. Não tem nada a ver com o Evangelho. Eles não queriam defender a fé, eles queriam defender o sistema religioso deles. E do 26 ao 28 a gente vai perceber isso. Eles trouxeram os discípulos de volta e começam agora uma perseguição mais próxima. Vamos acabar com esses caras. O texto diz em outro momento, né, que eles rangiam os dentes. Lá no início do capítulo 4, se eu não me engano, lembram disso? Eles rangiam os dentes quando olhavam para eles e falavam com eles. Havia um ódio em suas palavras, em suas atitudes. Mas eles os acusaram, antes de tudo, de desobedecer às ordens. Não é de pecar, não é de pregar falsas doutrinas, mas é de desobedecer às ordens. Demos-lhes ordens estritas para não ensinar com esse nome. Lembra disso que a gente falou? Por que eles se incomodavam com o nome de Jesus? E aqui a confirmação para você entender. Nós lemos na liturgia, e vamos ler mais uma vez, Mateus capítulo 27, para a gente relembrar aqui. O tamanho, a profundidade desta acusação. Mateus 27, abra lá.
Mateus 27, leremos apenas o verso 25. Olha só o que o texto diz. E o povo todo respondeu, preste atenção, e o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Agora abra no Salmo de número... vamos ficar nessa parte aqui, depois a gente verifica o Salmo. Perceba aqui o contexto, para a gente entender. Qual é o contexto aqui? De quem que eles estão falando? Do sangue de quem? Nós vamos ver do verso 11, que é aquele encontro de Jesus e Pilatos. Jesus está diante dele, acorrentado, surrado já, ensanguentado, e ele diz, tu és rei dos judeus? Jesus só responde isso, é você que está dizendo. E fica em silêncio. E tem toda aquela questão em volta disso. Ele até... A mulher dele vem e fala com ele, fala, cara, se livra disso, não põe a mão nisso aí não, eu sonhei com esse homem aí, ó, e fiquei assim, atordoado, então, se livra dessa situação. Pilatos querendo se livrar, fica naquele leve trás, né, o que eu vou fazer? Ó, eu vou soltar alguém aqui. Aí ele coloca, tem Barrabás e tem Jesus, solta Barrabás. Vocês não entenderam, Barrabás ou Jesus? Solta Barrabás. Ok, olha só, eu vou falar mais uma vez. Estamos aqui diante de um homem que estão acusando, a gente não sabe muito bem o que é, estamos diante de um bandido, de um líder pilantra, hipócrita, mentiroso, que é reconhecidamente um bandido. Jesus ou Barrabás? Aí ele termina com essa frase aqui. Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Caia sobre nós o sangue dele. Aí o que eles falam agora aqui? A partir do verso 28, lá no finzinho, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Sim! Nós estamos dizendo, foram vocês que mataram ele. Vocês pediram que o sangue dele caísse sobre vocês. A culpa do sangue deles. A culpa de um justo, a culpa de um inocente, a culpa de alguém que não mereciam, e vocês fizeram isso, vocês mataram o Filho de Deus. E eles se enlouquecem. E eles odeiam os apóstolos. Queridos, não fazia diferença nenhuma para eles, nenhuma. O que eles estavam fazendo, só não pode falar o nome desse Jesus. Só não pode tirar a nossa autoridade. Só não pode destruir tudo que a gente tem. Conhece esse discurso? Deixa eu quietinho aqui. Você pode até pregar aí, esse Jesus aí. Você não é crentinho, né? Aquele trouxa que fica dando dinheiro para o pastor, não é? Em vez de domingo, está passeando, está no cinema, está no shopping, numa praia, vai lá para a igreja, não é isso? Você não é um desses, né? Queridos, no julgamento de Jesus, foi exatamente o que eles fizeram, voluntariamente. A culpa sobre eles. Ainda que Pilatos tivesse feito o que tivesse feito, né? Não mudaria a situação, porque eles queriam o sangue de Jesus. E, obviamente, Jesus não estava aqui presente fisicamente. Mas eles teriam matado se Jesus tivesse. Se Jesus aparecesse hoje, se assim fosse do plano redentivo do Senhor, a sociedade mataria Jesus de novo. E quantas vezes Jesus aparecesse, a sociedade acabaria com Jesus. Mas você sabe o que mais impacta neles? É que eles eram efetivamente culpados e eles sabiam disso. Eles sabiam que haviam matado Jesus.
entramos na penúltima parte aí, do verso 29 ao 32, que diz assim: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de vossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de se conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Além de dizer vocês são facínoras, mentirosos, assassinos, agora ele diz desobediente do próprio Deus. Vocês não entenderam a mensagem do Evangelho. E o que é apresentado aqui agora para nós? Na reação do Sinédrio, nessa parte aqui, nós encontramos a pregação do apóstolo Pedro, mais uma vez, a mesma estrutura que a gente viu na outra vez, Pedro apresentando que Deus transformou aquilo que eles fizeram em bem. Só que agora os apóstolos vão assumir mais uma vez uma postura de desobediência civil. Irmãos, e graças a Deus que no nosso meio ainda é possível viver de forma cristã livremente. Ainda podemos deixar essa porta gigante aí aberta. Porque a desobediência civil vai ser um dos principais aspectos que vai peneirar e tirar muita gente da igreja. Muita gente. Quando a polícia bater na porta a mando do governo, quando os desmandos que têm acontecido lá no Congresso Nacional, quanta injustiça tem sido praticada na cara de todo mundo e ninguém faz nada, em sua maioria. Nós temos um grupo menor lutando por justiças, obviamente, mas o povo que é responsável, eu e você, em sua maioria não faz absolutamente nada. Sabe por quê? Porque no fundo, nós não estamos nem aí com o que está acontecendo. Porque a gente só se incomoda quando aperta os nossos. Quando um filho nosso é preso, quando um direito nosso é tirado, aí a gente vai chorar. Aí a gente vai querer como que isso aconteceu, quando que isso aconteceu. E a gente vai entender que o correto, deveríamos estar nos posicionando de forma real, verdadeira e profunda, desde já. As ordens absolutistas, as ordens abusivas do Sinédrio, que pretendiam domesticar, regular as pessoas, ainda estão presentes no nosso dia e vão crescer sobremaneira, acima de tudo, sobre a igreja. Já há projeto de lei para taxar as igrejas. Você sabe por que estão preocupados com isso, com aquilo? O primeiro momento, sabe o que é? O poder que a igreja apresentou nas últimas eleições. É com isso que estão preocupados. Não tire o meu poder. Não tire o meu status. Eu quero continuar no poder. Eles não estão preocupados com religião em si. Mas, de uma forma mais profunda, Satanás e as suas hostes têm se levantado contra a igreja. E a gente acha que não é com a gente. Vai chegar o momento em que será necessário a desobediência civil crescer no nosso meio. Aí nós veremos quem de fato é crente. Verso 33 ao 42. Um outro caso interessante, e assim, agora, a última parte. Chegamos do capítulo 5. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se do sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. O que está acontecendo aqui? Naquele julgamento, injusto, abusivo, incoerente, hipócrita, se levanta um deles e diz assim:
Preste bem atenção. Esses são só mais um. Existiram dois outros, um tal de Teudas e um outro tal de Judas. Não o Judas traidor, tá bom? O outro Judas. Esses homens fizeram um grande movimento como esse. Teudas arregimentou aí aproximadamente 400 pessoas. Teudas foi morto, alguns deles também, e esse povo se espalhou. Cadê eles? Onde que eles estão? Sumiram. Teve também um tal de Judas que fez a mesma coisa, arregimentou um grande grupo pregando coisas novas e tal. Cadê eles? Onde eles estão agora? Percebeu que era uma prática comum? Se levantou um líder, eles mata. Jesus, na percepção deles, mais um, levantou, o que a gente tem que fazer? Vamos matar esse cara. Só que tem um problema. Mataram ele. Ele ressuscitou. E o grupo dele continua firme. Esse é um problema. Então vamos atrás deles. E eles vão atrás dele. E diz, vamos matar vocês. Pode matar, queridão. Então vamos prender. Pode prender. O Espírito vai lá e tira eles, o anjo tira eles, coloca eles pregando. Vamos impedir. Tiram todos os impedimentos. Os apóstolos vão avançando, 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 avançando. Um historiador chamado Flávio Josefo, ele traz essa perspectiva desses dois bandidos aqui. Flávio Josefo é umas autoridades históricas mais próximas daquele período, que é muito utilizada para pesquisa histórica. E ele apresenta essa perspectiva, que isso aconteceu efetivamente com esses dois, ele traz esses dois nomes, que o texto cita aqui, e deixando claro que, olha, vai ser só mais um. Não é o que acontece. Teudas, preso, decapitado, continua morto. Judas foi morto também, e continua morto. Jesus ressuscita, está vivo, assentado à destra do Pai. E ele dá autoridade para que os seus permaneçam na terra e continuem apresentando belas palavras de vida. Queridos irmãos, chegamos aí à conclusão do texto, onde fica muito claro que, primeiro, Gamaliel, esse que fez essa defesa aí, não era crente, tá bom? Lembre-se, Gamaliel fazia parte daquele círculo. Perceba que a autoridade dele fez com que o rumo das coisas mudassem. Naquele exato momento, se ele se converteu em outro momento, eu não sei, porque ele tem uma outra participação aí interessante que a gente vai ver depois, mas naquele momento ele fazia parte daquele tribunal sujo. A preocupação dele não era proteger os apóstolos. Era uma falsidade que eles estavam fazendo ali. Deixa esses caras falar aí, não vai trazer problema nenhum. Consequentemente, queridos, o sumo sacerdote não podia, de forma alguma, fazer exatamente aquilo que ele poderia fazer, porque tinha alguém impedindo tudo isso. Tinha alguém que estava sobre toda aquela situação. Tinha alguém conduzindo toda aquela situação que a gente não pode esquecer de forma alguma. A soberania do Senhor a conduzir todas as coisas. Verso de número 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-os e ordenando-lhes que não falassem, em o nome de Jesus os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer por afronta nesse nome. E todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar, de pregar Jesus, o Cristo. Ou seja, eles não cessavam de falar do nome. Não é isso que o texto diz aí? O verso 40, não falem em o nome de Jesus. Mas eles continuam pregando nas cidades, em praça pública, de casa em casa, anunciando o evangelho da salvação. Os açoites que eles levaram não podiam deter os apóstolos.
A morte, em vários momentos, não pôde deter os apóstolos. As ofensas, todos os perigos que eles passaram não podiam detê-los. Até o exato momento que Deus permitiu que eles fossem mortos. E ele levanta outro grupo que sai pela Europa, pela Ásia Menor, e chega até a América do Norte, chega da América do Norte, parte com missões para a América do Sul, chegando ao Brasil, chegando a São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, espalhando o Evangelho em todo o território gigantesco brasileiro, e o Evangelho continua sendo pregado. Para nós, deveria ser como um cântico essas palavras aqui. Eles saíram felizes por serem chamados, de serem considerados dignos de pregar o Evangelho, de serem chamados discípulos de Cristo, de serem chamados dignos daquele que morreu na cruz, mas ressuscitou no terceiro dia. Esse é o legado dos apóstolos, o legado do Senhor para mim e para você. Isso não fica guardado numa história no passado, mas deve pulsar em nossas veias, em nosso coração. Aquele colega que senta lá do meu lado vai ouvir de Jesus a partir de hoje. Na condução, alguém vai ouvir de Jesus. Meus parentes vão olhar para mim e ver Jesus. Porque sim, entre parentes é difícil você pregar o Evangelho quando você não tem uma postura correta. Mas eles vão olhar para mim e ler o livro da vida. Entender a mudança real que pode acontecer na minha e na sua vida. E olhar para a nossa vida e mostrar como Jesus mudou a minha vida e pode mudar a sua. Não essas promessas banais de que venha para a igreja e sua vida vai ser uma beleza. Lembra? A gente falou disso ontem no jantar e falamos ainda hoje pela manhã na escola dominical. Não prometa que a sua vida vai ser uma beleza ao trazer as pessoas para a igreja. A gente já entendeu isso, pode ser que mude, e mude para muito pior. Porque muitas vezes a herança, tudo aquilo que a pessoa semeou, vai dar fruto quando ela chega aqui. E qual é a percepção dela? Eu não vou mais para essa igreja. Minha vida está um caos depois que eu fui para a igreja. Ela não entende que o que é oferecido aqui não é a resolução de seus problemas. Mas o que é apresentado aqui é a salvação da vida eterna em Cristo Jesus. Irmãos, nunca vivemos um tempo, ainda não, vivemos tempo em que as nossas famílias, os nossos bens, os nossos parentes, tudo à nossa volta está contra nós. Ainda não, mas esse dia vai chegar como chegou para os apóstolos. E quando nos sentirmos perseguidos, lembremos das palavras de Jesus, em Mateus capítulo 5, verso de número 11 a 12. Bem-aventurado serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra você. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, vão perseguir vocês. Perseguir os profetas, perseguir os apóstolos, vão perseguir vocês. E outra coisa, se você não está sendo perseguido em nenhum nível, você precisa rever a sua vida com Deus. Porque pode ser que você não está pregando o Evangelho, que a sua vida, o seu coração, as suas práticas não têm nenhuma relação com o Evangelho, a não ser de vez em quando, vir no domingo à noite na igreja. E isso, tenha certeza que até Satanás faz. Tenha esperança no Senhor e entenda, perseguição vai aumentar. Ser crente não é para qualquer um, não. Frequentador de igreja, sim. Mas servir ao Senhor efetivamente, sendo apóstolo do Senhor efetivamente, no sentido literal da palavra, enviado, não é qualquer um, não. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por relembrar a vocação dos teus filhos apóstolos
homens dotados de poder dos céus, que o Senhor escolheu para pregar o Evangelho naquele período. Suplicamos a Deus, faz-nos, ó Deus, filhos teus, enviados teus, para pregar o Evangelho em todo lugar que nós estivermos. Suplicamos, no nome do Cristo Jesus, que nos ajude a caminhar efetivamente com o Senhor. E é no nome dele que nós oramos, sempre. Amém.